Olá, 21 de agosto de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Seminário apresenta oportunidades de negócios entre maranhenses e cubanos. No estúdio eu falo sobre o assunto com a cônsul-geral de Cuba para o Nordeste. Definidas as emissoras geradoras da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV para as eleições de outubro. TV Difusora ficará responsável pela geração da propaganda na TV. CGU faz concurso de redação e incentiva jovens e crianças a pesquisar sobre o combate à corrupção. No esporte, o Sampaio volta a campo hoje em mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão para você no interior, você em Caxias, você em Codó, em Imperatriz. O nosso obrigado pela audiência aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão. São 7h02. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre um seminário importante que está acontecendo, uma parceria da FIEMA, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a FEComércio, também a participação da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado. Nós estamos recebendo aqui no estado hoje representantes, a cônsul-geral de Cuba está em nossa cidade em uma missão, inclusive em várias capitais do Nordeste, várias delas já foram visitadas. Aconteceu um seminário dessa natureza, incentivando os empresários a participarem de uma missão em Havana, numa feira extremamente importante, e aproximando aí os laços dessa relação que já é histórica entre Brasil e Cuba. Uma grande oportunidade para o empresariado maranhense, um evento que acontece daqui a pouco, eu repito, na manhã de hoje, aqui em nossa capital, e já nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. São 7h03. 7h03. Vamos ver como é que amanheceu o dia hoje na capital. Aí está o sol brilhando na ilha de São Luís. Imagens nesse momento aqui da Avenida Beira-Mar. E essa alça aqui que dá acesso à ponte Bandeira Tribuzes. Céu claro nessa manhã de terça-feira em São Luís do Maranhão. Olha, ser honesto é legal. Com esse tema, a Controladoria Geral da União realiza um concurso nacional de redação aberto para alunos da rede pública e também da rede particular. O objetivo é fazer com que na escola sejam tratados temas como o combate à corrupção. O concurso de desenho e redação, que nesse ano está na 10ª edição, é uma realização da Controladoria Geral da União. Os trabalhos enviados devem ser baseados no tema escolhido, Ser Honesto é Legal, que tem o objetivo de auxiliar na formação dos jovens, para que se tornem cidadãos éticos. Despertar ao aluno, né, a ajudar a colaborar ao combate à corrupção, né? E o tema foi excelente, de bom aproveitamento, que é Ser Honesto é Legal. Estudantes de todo o país, de escolas públicas e particulares, poderão concorrer em até 14 categorias. Os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental deverão apresentar o tema por meio de um desenho. Já os estudantes do 6º ano ao ensino médio, o desafio é construir uma redação em torno da temática levantada. As inscrições, que tiveram início em abril, seguem até o dia 31 de agosto e podem ser feitas na página portalzinho.cgu.gov.br. No endereço eletrônico é possível ainda obter todas as informações do regulamento. Ao final, tanto os alunos selecionados com os melhores desenhos e redações, como também as instituições onde estudam, serão premiados. Toda a categoria vencedora na participação do concurso receberá um tablet, né, os alunos, com o professor, e o notebook e a escola cidadã que participa na mobilização dos trabalhos realizados nas escolas. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma van capotou na noite de ontem na Avenida Beira-Mar, próximo à Praça Maria Aragão. Segundo informações do motorista, a van estava levando passageiros para o terminal de ferry-boat no Porto da Madeira. Os passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Djalma Marques do Socorrão 1. Uma passageira com suspeita de fratura foi encaminhada ainda na noite de ontem para o Socorrão 2. Um sargento da Polícia Militar foi baleado na Avenida 10 do Maiobão, em Pasto Lumiar, durante uma tentativa de assalto. Ao perceber que alguns elementos estavam assaltando, o policial Antonilson Póvoas
tentou reagir e houve troca de tiros. O sargento foi atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Socorrão 2, onde foi colocado em coma induzido e depois transferido ao Hospital do Servidor. Um dos assaltantes foi baleado e deixado pelos comparsas. O veículo Corsa, levado pelos assaltantes, foi encontrado abandonado nas proximidades do residencial Pitangueiras. 2 homens acusados de envolvimento na tentativa de homicídio contra uma grávida foram a júri popular em São Luís nesta segunda-feira. O crime aconteceu em maio de 2015, em uma parada de ônibus no bairro de Fátima. Leandro Fonseca foi condenado a 18 anos e 1 mês de reclusão pela morte de Dinalice dos Santos. Já Danilo Costa Franco foi absolvido pela tentativa de homicídio contra Jonathan. Participa aqui do Bom Dia, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvan, chama a atenção essa notícia aí em relação ao sargento. Lamentavelmente, entrou em coma o sargento ao tentar aí reagir em relação a esse assalto aí. Ele percebeu o assalto naturalmente. Na verdade, segundo informações dos próprios moradores lá da Avenida 10, esses indivíduos estavam desde cedo lá e assaltando as pessoas que lá em frente, onde inclusive mora o sargento Povas, há uma praça, né? Tem uma praça e lá eles estavam praticando pequenos assaltos, roubando celular das pessoas e tal. Quando o policial se aproximou no carro, ele estava chegando em casa, era hora de chegar em casa, esses indivíduos abordaram ele ainda dentro do veículo, a poucos metros da casa dele, e aí ele teria tentado reagir. O Povas foi atingido com um tiro na cabeça, foi ainda socorrido e deu entrada ainda no Hospital Socorrão 2, o Hospital Clementino Moura, passou por cirurgia, mas agora pela manhã os médicos confirmaram que ele entrou em óbito, não é? Era um ferimento muito grave, com perda de massa encefálica, foi provavelmente um disparo dado a uma curta distância, né? E aí tudo isso dificultou. Está lá o carro do policial passando, ele foi fazer o contorno, para voltar, a casa dele é justamente onde está essa senhora aí na porta, os familiares provavelmente estavam aguardando a chegada dele, né? Só que infelizmente ele nem chegou a entrar em casa porque ele foi interceptado antes, ali já onde o veículo está parado, a abordagem que foi feita lá pelos elementos lá e que infelizmente acabaram atingindo o sargento, que era do 6º Batalhão e era lotado lá no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Um dos indivíduos foi preso ainda ontem à noite, porque esse veículo do policial, eles abandonaram ali na Vila Pedro Careca, que é uma invasão que tem lá em frente ao Pitangueiras, e lá a polícia saiu em perseguição desses indivíduos, e um deles ainda foi baleado. Eles seriam todos aí da região da Vila Isabel Cafeteira, ali na Coab. Esse que está baleado está preso, não é grave o ferimento dele, ele recebeu voz de prisão, e foi levado para o Hospital Clementino Moura, que é o Socorrão 2. A polícia está à procura dos outros 2 que participaram com ele desse assalto, a priori seria um assalto, que é o roubo seguido de morte, latrocínio, roubo seguido de morte. Lamentável. Silvão, lá em Caxias nós tivemos, infelizmente, mais um caso de estupro de vulnerável. Muito recorrente, né? Esse tipo de casos. No interior do estado, muitos casos acontecendo. Lá em Caxias, a polícia, numa ação conjunta, cumpriu mandado de prisão, foi a Delegacia Regional, mais o pessoal da Delegacia Especial da Mulher, José Osael Cruz Araújo, que é esse cidadão que aparece aí. E a suspeita, viu, Adalberto, que a menina, que hoje tem 15 anos, que ela esteja grávida em função desses abusos que ela vinha sofrendo. Foi quase um ano, não é? Meu Deus do céu. Que ele vinha abusando dessa menina, dessa garota, e ela pode estar grávida, né? E aí a Justiça decretou, o juiz da 3ª Vara Criminal lá de Caxias, decretou a prisão dele, ele foi preso. Foi cumprido ontem esse mandado de prisão, foi mandado já para a unidade prisional e ele já possui antecedentes criminais porque já responde por um porte ilegal de arma. Silvão, bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, você ligado aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho tem Diogo Tri, os bastidores da política. Nós vamos falar sobre o sorteio que aconteceu ontem para a definição da campanha eleitoral de 2018, no caso, a campanha no rádio e na TV.
Campanha eleitoral gratuita, já a gente vai falar sobre esse assunto. Houve o sorteio ontem para a distribuição desse material que vai ser recebido aí das produtoras, material de campanha, e a gente vai falar sobre isso já com o Diogo Coutrinho aqui no Bom Dia Maranhão. Também ontem começou a série de entrevistas com os candidatos ao Senado aqui no Sistema Difusora de Comunicação, no programa Ponto e Vírgula e também no programa Resenha aqui na TV Difusora. Nós vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, a procura por uma vaga no mercado de trabalho tem levado muita gente à sede do Cine aqui em Imperatriz. A construção civil e o comércio são os setores que mais empregam. Uma média de 60 pessoas por dia procuram uma oportunidade de emprego no Cine. Quando a gente tem informação daqui do Cine, a gente vem para cá, né? Às vezes tem alguma empresa que vem fazer entrevista das pessoas, mas aí também às vezes não é na área que a gente trabalha, né? Nos últimos 2 meses foram ofertadas 66 vagas para os setores da construção civil e comércio. Só que nas outras áreas a oferta ainda está bem baixa e o cenário é preocupante. No início deste segundo semestre, o número de vagas aqui no Cine aumentou 5%. Mas quando esse número é comparado aos pedidos de seguro-desemprego, esse aumento se torna quase insignificante. Ainda de acordo com a coordenadora do Cine, por aqui, por dia, são emitidos mais de 20 pedidos do seguro-desemprego. Todos os dias aqui, você pode perceber, passando aqui pela porta do Cine, você vê uma fila de pessoas em busca de uma oportunidade. Um mutirão está possibilitando que vítimas de acidentes de trânsito recebam seguro DPVAT. O mutirão é resultado de uma parceria entre a seguradora e o judiciário. A expectativa é que até sexta-feira, cerca de 700 processos sejam julgados. Seu Washington chegou cedo ao salão do júri do Fórum Henrique de La Roque, onde aconteceu o mutirão. Pegou senha e trouxe a documentação exigida. Hoje, 3 anos depois do acidente que resultou num corte profundo no braço direito e 2 costelas quebradas, é que ele vai passar por uma perícia. Eu pensei que ia demorar esse tanto todo, mas aí a justiça é do jeito que é, né? É lenta. Ele está entre as vítimas que escaparam com vida de acidentes e parentes de pessoas que morreram no trânsito em Imperatriz, que por causa da falta de estrutura do Instituto Médico Legal, enfrentam espera que dura anos. Durante o mutirão serão julgados entre 600 e 700 processos, da primeira, segunda, terceira e quarta vara civil. Foi um acordo entre a Justiça e a seguradora, que promete acabar de vez com esse problema. São 3 médicos para realizar as perícias e 3 juízes para trabalhar as sentenças. Segundo o juiz da terceira vara, a boa notícia é que a seguradora responsável pelas indenizações do seguro DPVAT já informou que não vai recorrer das decisões, o que vai agilizar o pagamento a quem espera há anos. Isso é mais uma boa vontade, é mais uma demonstração de cooperação e de sensibilidade pelo direito do cidadão que foi medida agora pela seguradora. E essa sensibilidade não foi tida pelo ML por falta simplesmente de funcionário. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. São 7 horas e 14 minutos. Não perca a hora, hein? No próximo bloco eu converso ao vivo com a cônsul-geral de Cuba para o Nordeste sobre oportunidades de negócios, que devem inclusive atrair empresas instaladas aqui no Maranhão. Daqui a pouco começa um seminário na FIEMA sobre o assunto. E vamos trazer com o Diogo Coutrinho os bastidores da política, já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 18 minutos e você ligado aqui na Difusora ao vivo no Bom Dia Maranhão. Destacar as potencialidades do Estado e identificar o interesse cubano na importação de produtos ou possíveis investimentos é o objetivo do seminário Oportunidades de Negócios Cuba e Maranhão. O evento é uma promoção da FEComércio, Federação do Comércio do Estado, da FIEMA, Federação das Indústrias, a Embaixada de Cuba no Brasil e a Secretaria de Indústria, Comércio e Energia aqui do Estado. Sobre o assunto, converso agora com a cônsul-geral de Cuba para o Nordeste no Brasil, Laura Pujol. Bom dia. Bom dia. Uma oportunidade importante para o empresariado maranhense, aliás, para todos nós, essa relação que já é histórica, né, entre Brasil e Cuba na área comercial. Efectivamente, nós estamos muito felizes de estar aqui na belíssima São Luís e especificamente para tratar o tema da promoção
das relações econômico-comerciais entre o estado de Maranhão e Cuba. Que oportunidades são essas que o empresariado maranhense pode ter? Eu estou vendo aqui na pauta de exportação, por exemplo, dos produtos cubanos, um crescimento no primeiro trimestre desse ano, e já um crescimento significativo de 48% nas importações, por exemplo, de frango, óleo e farelo de soja, e após um aumento, inclusive, já no ano passado também, nessas importações cubanas. Efectivamente, nós temos esse bom momento das relações comerciais, de intercâmbio de exportações de Brasil hacia Cuba. Brasil é um dos principais parceiros econômicos de nosso país e estamos realmente querendo ampliar esse relacionamento para todo o país, não somente com as empresas do Nordeste, aproveitando também a proximidade geográfica, a oportunidade de fazer as exportações diretamente desde os portos do Nordeste, diminuindo o frete e também para dar participação aos empreendedores da região Nordeste em esse vínculo econômico-comercial. Geralmente, nesse vínculo econômico-comercial, há uma relação com estados da região sul e sudeste, não é? E já há, por parte de Cuba, uma proximidade maior das capitais do Nordeste, inclusive Ceará, Paraíba, Alagoas. Esse seminário já aconteceu em outras cidades. Como é que foi a participação? Pernambuco também. Nós estamos fazendo isso em los 9 estados do Nordeste. O consulado abrange os 9 estados e estamos querendo, em parceria com as federações de indústrias e de comércio de cada estado, fazer essa divulgação, esse conhecimento para todos, porque também é uma questão de que os próprios empresários nordestinos têm esse costume um pouco de exportar para São Paulo, ou seja, mandam seus produtos para sair pelo Porto de Santos, fazendo um pouco mais caro o produto e, às vezes, fazendo uma distância maior entre o fornecedor original e o destinatário final do produto, o que sempre acaba encarecendo o produto. E nós queremos, como parte do trabalho do consulado, abranger de maneira capilar todos os estados do Nordeste e dar essa oportunidade, não somente de exportar, sino também de participar de parcerias econômico-comerciais, de investimentos em Cuba, que são coisas que podem ser vistas muito diretamente e com muita facilidade na Feira Internacional de Havana. Um dos objetivos é esse, não é? Convidar as pessoas para uma missão na 36ª Feira Internacional de Havana. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa feira, como é que funciona. Nós temos essa feira há mais de 36 anos, acontece em nosso país, e mais de 60 países, 5.000 expositores. É uma grande feira multissetorial que é o principal evento econômico-comercial da economia, do comércio exterior de Cuba, e que abrange também os países de América Latina, em sentido de que muitos deles vão também para encontrar ali os parceiros e fornecedores. Então é uma oportunidade para os empreendedores de internacionalizar e de conhecer de primeira mão o mercado regional e a dinâmica. Vêm os países da Europa, vêm os países da Ásia, temos uma oportunidade com rodadas e seminários específicos, e isso é o que nós venimos hoje a mostrar um pouco, a mostrar que não é tão complicado assim, que é simples fazer essa exportação e essa parceria econômico-comercial com outros países, e especificamente com Cuba, e trazer essa informação já bem direcionada para os produtos que se encontram aqui no mercado de Maranhão. Em relação aos produtos, nessa relação comercial, em relação a Cuba, quais são as áreas, os produtos que há um campo, um espaço significativo, um potencial, inclusive, para essa relação com o empresariado maranhense? É que nós temos esse leque aberto para praticamente qualquer produto, porque nós temos exportações de múltiplos produtos e sabemos que quando existe uma vontade de fazer uma exportação na empresa, se pode fazer muito rapidamente. Que características é possível observar ou se pretende do empresariado que vai ser fornecedor nessa relação, né? Nós tivemos aqui já, inclusive, representantes da Embaixada da China falando sobre essas características, né, observadas no modo de fazer negócio, digamos assim, lá naquele país. Em Cuba, o que se pode falar sobre isso? Que perfil é o desejado, digamos assim? Em caso de Cuba, eu penso que uma característica específica é a questão de que existe uma confiança, existe uma tranquilidade na questão de que somos bons no pagamento, que temos umas relações muito saudáveis desde o ponto de vista de
como é um país que importa centralmente os produtos a partir do orçamento nacional, a capacidade de exportação já está respaldada por uma erogação financeira do próprio orçamento nacional. Então, o risco de não pagamento é bastante baixo e damos essa garantia. Então, o empreendedor pode ficar também tranquilo desde esse ponto de vista, e essa pessoa que está procurando essa segurança de que o produto, uma vez entregue, será pago muito rapidamente, pode procurar o mercado cubano. Quero agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Só eu que agradeço a oportunidade, que disse, eu gosto muito de Maranhão, já visitei várias vezes e sou apaixonada por São Luís, especificamente. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. São 7h24, se você ligado aqui na TV Difusora. Olha, vamos mudar de assunto, foram definidas as emissoras geradoras da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para as eleições de outubro na capital maranhense e em todo o estado, né? Ontem o sorteio aconteceu aqui na capital, a definição foi feita por meio de sorteio na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Apenas 2 emissoras participaram da escolha da geradora do horário eleitoral gratuito, Sistema Difusora de Comunicação e Sistema Mirante. E no sorteio ficou definido que a difusora será a geradora para programas de TV e também para a garantia de acesso das pessoas com deficiência auditiva, vai poder ser usada a linguagem de Libras e legendas. Senhores, o escolhido foi o Sistema Difusora de Televisão. Em seguida, foi realizado o sorteio da geradora de veiculação de programas eleitorais no rádio e a Mirante foi a sorteada. Propaganda eleitoral, nós consideramos que a principal propaganda eleitoral televisiva e a de rádio é a que tem maior capilaridade, a maior acesso com o cidadão. Então é onde tem a maior dimensão. E esse momento é histórico nessas eleições de 2018, porque grande parte das emissoras que antes não demonstravam interesse, estão demonstrando interesse. Então a participação das emissoras de rádio e televisão mostram que o pleito de 2018 é um pleito importante, até para tentar melhorar essa crise política, crise institucional e a falta de consciência política do próprio cidadão. O Tribunal Regional Eleitoral também definiu o plano de mídia, as ordens de exibição dos candidatos ao governo, Senado, deputados estadual e federal para a propaganda em rádio e TV, que começa a partir do próximo dia 31 de agosto. Tudo também foi definido através de sorteio. É uma fase formal que temos que cumprir. E, além disso, é um momento também de ter mais um encontro aqui saudável com a imprensa, com os representantes do partido político. E a finalidade fundamental é estabelecer o plano de mídia, né? Plano de mídia para propaganda política no rádio e na televisão. O programa Resenha nas eleições 2018 deu início à rodada de entrevistas com os candidatos que concorrem ao Senado. O primeiro a ser entrevistado foi o engenheiro civil José Reinaldo Tavares, do PSDB. O candidato compareceu à TV Difusora acompanhado de uma assessora. Antes de começar a entrevista no programa Resenha, ele falou sobre o espaço disponibilizado para que a sociedade possa conhecer melhor os candidatos que pretendem conquistar uma das vagas ao Senado. A população precisa saber que o senador tem muita força, tem uma força quase igual a de um governador, de forma que, como ela escolhe com cuidado o governador, ela precisa escolher também um senador com muito cuidado. E o que a difusora está fazendo traz uma luz sobre os candidatos ao Senado. E isso é muito bom para a população. No primeiro bloco, o apresentador do programa, Itevaldo Júnior, fez perguntas ao candidato relacionadas às comunidades tradicionais, reforma trabalhista, trabalho escravo, Estatuto do Desarmamento e mudanças no Código Penal e na magistratura. Já no segundo bloco, foi o momento da participação popular, com perguntas feitas por eleitores nas ruas e que foram sorteadas minutos antes de começar o programa. Os questionamentos foram sobre violência contra a mulher, política de saúde e legalização do aborto. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. Eu acho que esse problema da pobreza do Maranhão é o mais importante de todos, porque o Maranhão nunca será rico com a metade da população pobre desse jeito. De forma que vamos ter que resolver, e eu vou lutar para isso no Senado. A entrevista completa está disponível no portal MA10 e o Resenha nas eleições 2018 recebe hoje o candidato ao Senado pelo PSTU, Saulo Arcangeli. O programa começa 1h45 da tarde, logo após o Zé Cirilo. São 7h28. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta terça-feira.
O candidato Ramon Zapata realiza panfletagem a partir das 7 horas no bairro Tirirical, em São Luís. Roberto Rocha apresenta plano de governo do partido às 6 da tarde no Calhau. A candidata Rosiana Sarney não divulgou compromisso de campanha para esta terça-feira. Maura Jorge cumpre agenda na cidade de Codó. Flávio Dino participa de inauguração de comitê de deputado estadual às 8h30 da manhã no bairro Angelim. Pela manhã, Odívio Neto participa de sabatina em jornal impresso na capital. E pela tarde se reúne com a assessoria de comunicação na sede do partido. Nosso especialista de política, John Coutrin. John, bom dia para você, boa terça-feira. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Vamos começar falando a respeito do candidato ao Senado, Sarney Filho. Ele também teve um pedido de impugnação de candidatura lá no Tribunal Regional Eleitoral, John? Sim, Adalberto, sim. Ainda está no período de contestação de candidaturas. Apenas para explicar melhor, apenas para deixar bem claro para os nossos telespectadores, é o seguinte: pedido de impugnação não significa que a candidatura não será deferida, não significa que o candidato não será candidato. Pedido de impugnação são contestações que oponentes, Adalberto, adversários, fazem na justiça em relação aos seus adversários. Por exemplo, no caso do pré-candidato a senador Sarney Filho, o oponente, numa coligação oponente, no caso o candidato a deputado federal Márcio Gerri, que é do PCdoB, ele entrou com pedido de impugnação, ou seja, uma contestação, pedindo para que Sarney Filho não seja candidato ao Senado, porque ele está na mesma situação da candidata ao governo Rosiana Sarney. Mas como assim, na mesma situação da candidata Rosiana Sarney? É que o deputado Rubem Júnior também entrou com pedido de impugnação, alegando que a Rosiana Sarney, e neste caso agora o Sarney Filho, são sócio-administradores, são representantes do sistema mirante de comunicação. Mas você pergunta, uma coisa tem a ver com a outra? Bom, pela lei eleitoral, no caso, o sistema mirante de comunicação, tendo como representante sócio-administradora tanto a Rosiana Sarney quanto o Sarney Filho, eles teriam que se afastar deste cargo, Adalberto. Eles não poderiam ser sócio-administradores ou representantes do sistema mirante, a Rosiana e o Sarney Filho, se fossem candidatos, porque pela lei eleitoral eles não poderiam estar nessas empresas, porque no caso do sistema mirante, celebrou contratos com o poder público. O sistema mirante, ou seja, teve contratos com prefeituras municipais e também contratos com ministérios do governo federal. Por exemplo, teve contrato de publicidade com o Ministério da Saúde. Portanto, isso caracterizaria, digamos assim, um abuso de poder, favorecendo então a candidata Rosiana Sarney e o Sarney Filho. Por isso, foi pedido a impugnação dos dois, tanto pelo Rubem Júnior, no caso da Rosiana Sarney, quanto pelo Márcio Gerri, no caso do Sarney Filho, por eles ainda, segundo a denúncia, claro, Adalberto, nós não estamos afirmando e nós não estamos nem julgando, apenas dando a notícia de que há esse pedido de impugnação da Rosiana e do Zequinha Sarney, por eles serem sócio-administradores e representantes do sistema mirante e não terem se afastado a tempo e a mirante ter celebrado contratos com o poder público, o Ministério e prefeituras, e aí eles teriam que ter saído para caracterizar aí o período vedado e abuso de poder. Aí, em relação a pedido de impugnação, Adalberto, também foi feito em relação ao Ricardo Murá. Eles alegam que o Ricardo Murá tem contas rejeitadas, ou seja, no Tribunal de Contas do Estado, e não poderia ser candidato também o Ricardo Murá. Hoje deve haver continuidade do julgamento do Ricardo, hoje é 21, em relação àquele pedido de inagibilidade dele, numa decisão da juíza de Coroataína das eleições municipais de 2012, quando a esposa dele foi candidata, Tereza Murá, e aí a juíza pediu a inagibilidade dele por abuso de poder. Ele era secretário de saúde na época e teria interferido, segundo a denúncia, claro, através de programas de saúde na cidade e desequilibrado o pleito. Então, a esse pedido também de inagibilidade, ele deve ser, a continuidade deve ser hoje. Já está 3-1 contra o Ricardo a favor do pedido de inagibilidade. Então, são esses pedidos que há por hora em relação à inagibilidade, Adalberto, impugnações. Apenas para finalizar essa parte, a partir de hoje o Tribunal Regional Eleitoral começa a analisar os pedidos de registro de candidatura. São 714 pedidos no Maranhão
de registro de candidatura, somando governador, deputado e senadores. E aí o tribunal tem até o dia 17 de setembro para analisar todos os pedidos de registro de candidatura, no total 614. Ô, João, agora vamos falar no cenário nacional sobre inelegibilidade. O caso agora o Ministério Público Eleitoral que está opinando, não é, sobre a situação do Lula. Já pediu, inclusive, para o Tribunal Superior Eleitoral recusar a candidatura. Ou seja, assim como fez a Procuradoria-Geral da República, agora é o Ministério Público Eleitoral que faz esse pedido? O vice-procurador-geral eleitoral só endossou a opinião da Procuradora-Geral Raquel Dodge e emitiu um parecer, o vice-procurador-geral eleitoral emitiu um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo aí que o Lula não seja candidato, em outras palavras, Adalberto, destacando os critérios de inagibilidade da lei da ficha limpa. Ou seja, o Lula, mais uma vez, ele ressalta e reitera que o Lula foi condenado em segunda instância pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele foi condenado, ele cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão, condenado por um colegiado, portanto, ele se enquadra nesses critérios e, portanto, estaria fora das eleições. Então, o vice-procurador ressaltando, reafirmando as palavras da Raquel Dodge, emitindo esse parecer pela inagibilidade para que o Lula, de fato, não seja candidato nessas eleições. Por falar em Lula, o vice dele, Fernando Haddad, desembarca em São Luís na próxima semana? Isso mesmo, Adalberto. Sexta-feira, o Fernando Haddad confirmou. O Fernando Haddad... Na verdade, então é essa semana, né? Isso, o Fernando Haddad, que é vice, mas será o candidato a presidente do PT, Adalberto. Ele estará sexta-feira agora, aqui em São Luís, numa agenda às 6 da tarde, 18 horas, ao lado do governador Flávio Dino e também da vice, que será a vice Manuela Dávila do PCdoB, junto também com o pré-candidato a senador, o Everton, nessa agenda em São Luís, sexta-feira, 6 da tarde, na Nauro Machado, aqui em São Luís, e sábado também o Fernando Haddad cumpre uma agenda em Viana. Para finalizar, Adalberto, falando de pesquisas eleitorais, na quinta-feira deve ser divulgada uma pesquisa para governador e senador do Maranhão pelo Instituto Ibope, quinta-feira. Na sexta-feira, o Instituto Exata deve divulgar também uma pesquisa para governador e senador do Maranhão. Quinta e sexta-feira, as primeiras pesquisas aí eleitorais para aferir as intenções de voto para governador e senador do Maranhão. Obrigado, João, pelas informações. Obrigado, Alberto. Daqui a pouquinho, ponto e vírgula, tem entrevista hoje com o Saulo Arcangeli, às 6 da tarde, na Difusora FM. Aí, João Coutrinho, portanto, participando aqui do nosso Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, vacinação contra pólio e sarampo atinge 51% da meta. E mais, vamos falar de esporte com Laércio Júlio Sampaio. Tem mais um duelo decisivo para fugir aí da zona de rebaixamento da Série B. Nós voltamos já depois do intervalo. São 7 horas e mais 40 minutos e você ligado aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Olha, você sabe que no final de semana houve o dia D de vacinação contra pólio e sarampo, não é? Pois é, nesse dia, 51% da meta foi atingido. O Ministério da Saúde acaba de divulgar os dados em relação à vacinação em todo o país. Os detalhes com Eduardo Ericeira, participando aqui do Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. Meta de 51% atingida, mas tem muita gente aí para vacinar ainda, né? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Um pouco mais da metade aí, segundo a estimativa e o balanço divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde, 51% da meta alcançada, pelo que estipulou aí, pela estimativa do Ministério da Saúde, mesmo com esse dia D de mobilização, como você disse, que aconteceu no último final de semana, mais precisamente no sábado, dia 18 de agosto, e esse balanço do Ministério da Saúde foi divulgado agora até o dia 20, até ontem, segunda-feira até o dia 20 de agosto, que já alcançou 51% do público-alvo. A gente lembra que o público-alvo para a campanha aí de vacinação contra a poliomielite, também o sarampo, são crianças de 1 até menores de 5 anos de idade. Aqui na capital São Luís, além desse dia D de mobilização que foi nacional, especificamente aqui na capital São Luís, aconteceu um outro dia D também de mobilização aqui na capital maranhense, e a estimativa é que aqui em São Luís esse índice esteja bem maior, mas no país, em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, ainda está bem abaixo, apenas 51%, pouco mais da metade. A estimativa do Ministério da Saúde é vacinar 11.200.000
mil crianças em todo o país. O Ministério da Saúde também alerta pais e também responsáveis que levem as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade para vacinar em qualquer situação, porque, por exemplo, na questão da poliomielite, que é a paralisia infantil, aquela criança que já vacinou, ela vai ter que receber uma nova dose, no caso é aquela gotinha, como é mais conhecida popularmente. E aquela criança, quem já recebeu uma dose ou mais doses, tem que vacinar aí com a gotinha. E a criança de 1 a menores de 5 anos de idade, que ainda não vacinou, aí sim vai ter que receber uma outra vacina que recebe o nome de vacina inativada poliomielite, para as crianças que ainda não receberam nenhuma dose nessa faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade. Então, em qualquer situação, os pais e responsáveis têm que levar a criança para vacinar contra a poliomielite. No caso de sarampo, as exceções são muito poucas. Apenas aquelas crianças que vacinaram nos últimos 30 dias não devem vacinar contra o sarampo. Caso contrário, os pais e responsáveis devem levar as crianças, aquelas que não vacinaram nos últimos 30 dias, devem procurar os postos de saúde para vacinarem seus filhos. No caso de surto também, o Brasil vive uma preocupação muito grande com relação a 2 estados, Roraima e Amazonas. O estado do Amazonas, a situação é mais complicada, já foram confirmados 910 casos e 5.630 continuam sob investigação, é um número muito alto. Em relação a Roraima, já foram confirmados 296 casos e 101 estão sob investigação em relação à questão do sarampo. O Ministério da Saúde justifica, porque é por conta aí da imigração de muitos, principalmente venezuelanos, para cá, para o Brasil, principalmente para esses 2 estados, Amazonas e Roraima, já que o vírus circula e a Venezuela vive um surto de sarampo desde o ano passado, desde 2017, e por conta disso acabou trazendo aqui também para o Brasil, notadamente para esses 2 estados, Roraima e Amazonas. Até o momento, 6 pessoas já morreram em Roraima, sendo 3 estrangeiros e 1 brasileiro, e 2 pessoas morreram no estado do Amazonas, foram 2 brasileiros. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos falar de esporte aqui no Bom Dia? Laércio Júnior Sampaio em campo de novo e mais uma vez aquela esperança, né, da gente sair dessa incômoda zona do rebaixamento. Já está na hora, já passou da hora, né? Passou há muito tempo. Se empatar hoje, por exemplo, Adalberto Melo, o Sampaio Corrêa praticamente decreta um rebaixamento no começo do segundo turno, porque vai ficar muito difícil. O Sampaio não venceu hoje o time do Vila Nova, fica muito complicada a situação do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro e os próximos confrontos eles são decisivos. Tem o Vila Nova hoje, tem na próxima rodada sábado o Paysandu e logo na sequência um outro confronto direto. O Paysandu está ali, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E depois do Paysandu, um time que está hoje na zona do rebaixamento, que é o CRB. O CRB que Paysandu é fora de casa, né? Fora de casa, lá em Belém do Pará no sábado, o CRB será aqui em São Luís, mas são 2 partidas que o Sampaio pode conquistar bons resultados. Você tem imagens do último jogo do Sampaio Corrêa, a torcida reclamou bastante, principalmente da postura da equipe ao longo dos 90 minutos. O técnico Paulo Roberto mexeu no time no primeiro tempo, tentou alternativas no segundo. Em alguns momentos o Sampaio deu alguns lampejos, criou oportunidades, mas perdeu gols e o Guarani foi cirúrgico, poderia até ter goleado o Sampaio Corrêa, que não seria nada demais pelo que apresentou na partida. Hoje o Sampaio volta a ter 4 desfalques, o Joécio está fora o lateral esquerdo, o Alisson, o Julinho não estreou bem, a expectativa é que possa hoje jogar bem. No meio de campo, o William Oliveira, que foi expulso, não joga, e Diego Silva machucado. Ele vai de Jocinei, que pela primeira vez vai ter a oportunidade de entrar como titular da Bolívia Querida, e o Fernando Sobral, que não jogou a última partida se recuperando de uma lesão, vai ser a novidade na equipe do Sampaio Corrêa. Essas são 2 das novidades, o Rogério continua na zaga, o Julinho na esquerda, enfim, para que possa, quem sabe, o Sampaio conquistar a reabilitação. E vem para cá, para São Luís, aliás, já está em São Luís, inclusive treinou ontem aqui em São Luís, o time do Vila Nova. O Vila Nova vive um momento complicado. O Vila Nova começou o Campeonato Brasileiro da Série B arrebentando. Foram 5 vitórias seguidas, líder absoluto. Depois teve uma queda de produção e já não vence algumas rodadas. O último jogo terminou empatado em 0-0 com o CRB, cercado de muita reclamação por parte da torcida do Vila Nova, que é a maior do estado de Goiás, hein? A bola rola hoje às 9h30 da noite, no estádio do Castelão. Os ingressos já estão à venda a preços populares, variando entre R$10 e R$50. E o torcedor tem que ser o 12º jogador. Vaiar o time depois do jogo e reclamar. E o lugar de reclamar não é rede social, não é rádio, não é programa de TV. É lá no estádio depois do jogo.
ou para reclamar de mais uma derrota ou empate, ou quem sabe comemorar a reabilitação da Bolívia Querida na Série B. 9h30 no Castelão, encontro do torcedor com Sampaio na luta pela reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do futuro do futebol. A escolinha do Boca Juniors é um grande sucesso lá na região tocantina. Confira os talentos que estão brotando por lá e quem sabe daqui a alguns anos não possam estar também brilhando no cavalo de aço, no Sampaio, no moto, enfim, no futebol do Brasil. 3, 4 anos. A molecada está começando cedo. E essa galera com um pouco mais de 1 metro de altura não faz feio. Dribles, passes e gols. Jogar bola, driblar e fazer gol. Já fez quantos gols hoje? 2. Eu gosto de fazer gol, driblar e fazer mais gol. A paixão pela bola juntou essa turma aqui na Escola de Futebol Boca Juniors. A inscrição para a turma mais nova é de 2 a 6 anos e a outra é até 16 anos. O treinamento é voltado para o desenvolvimento e coordenação motora das crianças. Nosso trabalho é feito em reverência de acordo com as escolinhas de base do Boca Juniors mesmo. A gente tem um cronograma de treino focado nos fundamentos do futebol, mas nos times base do Boca Juniors, até mesmo no profissional. E os alunos daqui têm a oportunidade de conhecer o clube lá na Argentina. E eu tive a oportunidade aqui no Boca Juniors, que fica longe um pouquinho da minha casa, mas eu vou me esforçar para vir para os treinos e se tornar um jogador. E eles enxergam aqui uma oportunidade de jogar nos clubes dos sonhos, já que a escola promove campeonatos em outros estados. Eu sempre quero ser um jogador de futebol, ser profissional. Quais são os times que você quer jogar? Flamengo. Pois é, o Boca é o maior lá da Argentina, o time de maior torcida. Vamos pular para outra galera que também quer fazer sucesso, e essa mais próxima já do profissional, o Marília, da região tocantina, lá de Açailândia, conseguiu vencer o Sampaio Corrêa nos pênaltis e é campeão sub-19. Veja como foi. O Sampaio precisava de uma vitória com uma diferença de 3 gols para garantir o título do Campeonato Maranhense Sub-19 no tempo normal. Mas o Marília, que já havia vencido o primeiro jogo por 3-1, voltou a sair na frente no estádio Castelão. Ainda no primeiro tempo, veio a virada da Bolívia Querida. Sampaio fechou com 2-1, precisando de 2 gols na etapa final para conseguir a vitória ainda no tempo normal. Mas só conseguiu 1 gol e a disputa acabou indo para os pênaltis. Final, Sampaio 3, Marília 1. Com a repetição do placar, o destaque acabou sendo Moisés na disputa de penalidades. Ele fez 2 defesas e garantiu o título e a vaga na Copa São Paulo para o time de Açailândia. O Marília é campeão maranhense 2018. A realidade é de Imperatriz, mas tem essa história no Sub-19, né? Tá mandando os jogos lá em Açailândia e uma grande festa do Marília que vai jogar em São Paulo no ano que vem. Obrigado, Laércio. Um ótimo dia para você. Um abraço e amanhã, quem sabe, vamos falar aqui do Chozica, né? Uma boa vitória do Sampaio. É isso aí. São 7h49. Se você ligado aqui na Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Que tal agora a gente conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado, hein? Vamos lá? A gente confere a previsão do tempo, começando aqui por São Luís, a capital dos maranhenses. Olha só, São Luís hoje com céu claro a parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva. A mínima em São Luís, 24, a máxima 32 graus, hein? Agora, Imperatriz, pouca nebulosidade e ausência de chuva também nessa terça-feira. A mínima lá em Imperatriz, olha só, 24, a máxima 37 graus. Caxias, agora Princesa do Sertão, como é que vai estar o tempo hoje? Céu claro, a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 37 graus. Mais 3 cidades para você agora aqui no nosso mapa, começando com Bacabal. Bacabal, hoje tem céu claro, parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima de 22, a máxima 36 graus. Vamos agora para a região sul, Balsas. Tempo bom lá em Balsas no dia de hoje, mínima de 22, máxima 37 graus. Em Barra do Corda, hoje, tempo bom também, mínima de 23, máxima 37 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental no GEL da Universidade Estadual do Maranhão. Agora a tábua de marés. Logo na madrugada, 2h32, primeira maré alta, 4,6 metros, 1,5 metro às 9h10 da manhã, maré baixa às 15h19, às 3 da tarde, mais 18 minutos, 4,3 metros e às 21h37, maré baixa outra vez, 1,8 metros. A tábua de marés, portanto, aqui para você em São Luís.
Uma exposição fotográfica resgata a identidade de uma das escolas mais tradicionais do Maranhão, o Liceu Maranhense. Os alunos que participaram do projeto realizaram mais do que um registro. Eles mergulharam a fundo na história da escola, que se confunde com a história da capital maranhense. O antes e o agora. Esta exposição Retratos e Identidades do Liceu Maranhense. A mostra fotográfica é resultado de um projeto de professores de arte da escola junto com os alunos. A proposta é um confronto com anos atrás e os dias atuais. São 53 obras expostas aqui e os alunos compreenderam a fotografia como uma expressão artística e também como um resgate histórico na identidade de um povo. O Edivan foi um dos modelos da exposição e fala da satisfação de fazer parte do trabalho. Diferente, né? Que eu não imaginava uma coisa dessa. A professora Nelma só pediu para a gente tirar as fotos, caracterizando dos anos 70, 80. Eu não imaginaria que era uma exposição assim. Eu digo, isso aqui é o suficiente, isso aqui é o básico. Aí pedi para uma amiga minha me dar uma força, e ela foi e me deu uma força. Aí eu fui conseguir o terno, ela tirou a foto, tudinho, nós pesquisando na internet, tudinho, para ver de onde que vinha a arte, para combinar mais ou menos com a minha pessoa. Para chegar até aqui foram feitas pesquisas sobre a história e também a utilização de celulares. E estas fotos expostas foram captadas por câmeras de celulares. Quando eles começaram a produzir, eles não tinham muita certeza se aquilo que eles estavam fazendo daria realmente para participar do projeto. Mas a gente foi orientando, foi encaminhando e eles conseguiram esse resultado e ficaram surpresos e animados. Esse trabalho foi de adequar ou de mostrar o cotidiano do aluno, de tirar o glamour, assim, porque a arte, as pessoas pensam que é algo inacessível. Foi mostrar para eles que a fotografia, a literatura, o cinema, a pintura são algo acessíveis, tanto é que eles podem fazer. E o resultado agradou quem veio conferir a mostra fotográfica. É uma releitura das fotos, onde eles tentam chegar o mais perto possível, né, das originais. E a gente percebe muita semelhança, essa que é a riqueza. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã nós vamos falar sobre educação patrimonial. Fique ligado, um dos assuntos do Bom Dia Maranhão desta quarta-feira. A gente se encontra. Para você, um ótimo dia.